Começando mais um videocast, sem contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui compartilhando com você mais informações para que você cuide mais da sua saúde e, claro, tenha mais qualidade de vida. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a menopausa, uma fase da vida que chega para todas nós, né? E que, se a gente cuidar a tempo, a gente vai poder passar de uma forma mais tranquila por ela. Vamos entender melhor, porque as mudanças, né, no corpo da mulher, as mudanças que a mulher passa com a questão da perimenopausa e na menopausa, podem interferir na nossa vida como um todo. No relacionamento, no trabalho, na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais, enfim. Vamos saber mais das nossas convidadas? Quais são os sintomas, quais são os tratamentos, como a gente passar por essa fase da vida de uma forma mais tranquila, como chegar nessa fase de uma forma mais tranquila também. Então hoje nós estamos recebendo aqui pela primeira vez duas especialistas no assunto, duas ginecologistas. Aqui conosco, doutora Ana Lúcia Gomes. Seja bem-vinda. Prazer, Linda. Prazer, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre climatério e menopausa. E, junto com Linda e com a Aline, vamos discutir, destrinchar esse assunto para todo mundo entender e passar por essa fase de uma forma mais leve. É isso aí. Aqui conosco também, doutora Aline Camelo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer estar aqui também discutindo um tema desafiador para as mulheres. Então, vamos aqui dar todos os detalhes, discutir sobre tudo, para que todo mundo esteja informado sobre esse período. Muito bem. Antes, você já se inscreveu aí no nosso canal? Ainda não? Se inscreva. Por que, Linda, eu preciso me inscrever? Primeiro, porque você vai receber a notificação toda vez que a gente compartilhar conteúdo novo. Segundo, vai fazer com que esse conteúdo ele seja relevante para a plataforma e aí a plataforma consegue entregar para mais pessoas, ou seja, mais mulheres, mais pessoas cuidando da saúde. Tá bem? Combinado? Além do YouTube, nós estamos também na plataforma do Spotify. E nós estamos no portal da Unimed, nós temos uma página exclusiva do nosso videocast, unimedjp.com.br/sem contraindicação, tá bem? Bom, vamos começar aqui a nossa conversa. Temos muitas dúvidas sobre esse assunto e queremos muitas dicas também. Para começar, eu queria começar falando sobre a perimenopausa, doutora Ana. Explica pra gente o que é a perimenopausa. A perimenopausa, na literatura, ela é definida como o período que antecede a menopausa. Porque a menopausa é um marco, é uma data. É quando a mulher ela completa um ano sem menstruar. Fez 12 meses sem menstruar. Quando completou 12 meses você não menstruar? Em março de 2025. Então, a sua menopausa foi aí, esta data, doutora. Certo. Dia 25 de março de 2025, completou 12 meses que minha menstruação não veio. Então, você está na menopausa. Essa é a sua data da menopausa. A perimenopausa é os 2 anos que antecede esse marco. Que aí vem junto com a fase que a gente chama do climatério à perimenopausa, porque o climatério é a nossa fase de transição da nossa vida reprodutiva para não reprodutiva. Aí chega o climatério, quando começa a dar os sinais até chegar nesse marco chamado de menopausa. E na perimenopausa, a paciente ela já pode começar a ter alguns sintomas aqui, outros acolá, e não saber o que é, porque ainda está sangrando, ainda está menstruando, mas a menstruação começou a ficar irregular, mês vem, mês não vem. Minha menstruação vinha direitinho, agora eu estou sangrando 15 dias. Veio 2 meses, não veio o outro mês não veio. Então, essa é a fase que também começa já alguns sinais de que a paciente já está se preparando aí para ter uns 12 meses sem menstruação e ter o marco da menopausa. E a perimenopausa a gente ainda considera um ano após esse marco, após o marco da menopausa. E aí, doutora Ana falou sobre os sintomas, e aí, doutora Aline, eu vou pedir para que a senhora possa explicar para a gente quais são os sintomas, né, dessa fase da perimenopausa. Então, na perimenopausa, algumas mulheres já podem sentir os efeitos da própria menopausa. Não é uma regra, tá?
mas algumas mulheres muitas vezes têm sintomas sutis, certo? Então ela pode ter às vezes um ciclo que às vezes atrasa, ela pode ter uma diminuição ou alteração mesmo do fluxo menstrual. Então, ela pode começar a ficar um pouquinho mais esquecida, um pouquinho mais cansada, né? Sem tanta disposição, a memória já não é mais, né, como era antes, mas são sintomas muito sutis que ela muitas vezes não percebe que está incluída nesse período. Então, assim, como é um período ainda de transição, e como ela não tem esse marco, vamos dizer, da menstruação que parou, então ela continua menstruando, então ela não tem essa percepção. Mas ela pode ter esses sintomas que estão também na menopausa, mas de forma sutil. Isso a gente tá falando de que idade, mais ou menos? Uma média, né? Entre os 48 aos 52 anos. É a média. Assim, na literatura, 48, 52, 50 é aquele marco. Mas Certo. hoje em dia, pelo menos lá no consultório, às vezes eu pego assim, já aos 46 anos por ali. Já chega assim, acho que eu tô entrando na menopausa. Aí eu, calma, tá sentindo o quê? Ah, isso. Aí Já eu, vem com calma, já vem. diagnóstico. Até porque hoje as mulheres já estão lendo mais. E elas Sim, estão sim. procurando chegar nessa fase de uma outra forma, diferente da época da minha mãe, da sua Sim. mãe. Então elas leem mais, ou alguém fala sobre menopausa, então elas já chegam às vezes no consultório, assim, nos 46, 45, assim, já meio que querendo saber, ou se informar, ou até algum sintoma sutil. Doutor, eu acho que eu já tô na menopausa, eu tô chegando. Ou às vezes chega, será que eu tô perto? Eu disse, não, calma. Calma. Mas geralmente é entre 48 e 52 anos. Agora, casos em que ocorrem antes dos 40? Sim. Sim, que é justamente a insuficiência ovariana precoce, né? Quando a gente tem antes dos 40 anos, que pode acontecer, isso pode acontecer tanto de forma súbita, né? A mulher às vezes está menstruando e do nada ela para de menstruar de uma forma muito, muito abrupta e pode estar correlacionada tanto a sintomas autoimunes, tanto também a pacientes que fizeram tratamento por quimioterapia, radioterapia, que elas têm realmente essa deficiência, né? E por causas cirúrgicas, que a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres estão se submetendo a cirurgias que, por vezes, é necessário a retirada dos ovários. E aí elas entram na menopausa precoce. Duas questões aqui nesse período da perimenopausa que eu queria conversar com vocês. A questão da incontinência urinária e da secura vaginal. Por que essas alterações elas acontecem? Fala logo da secura vaginal. É porque nós somos praticamente a mulher ela é regulada pelo estrogênio, um hormônio que é produzido pelos nossos ovários. E com a chegada da menopausa, o que quer dizer essa transição, essa chegada da menopausa? Quer dizer que o seu ovário ele não está mais produzindo estrogênio. E o estrogênio, que é produzido de uma forma natural pelos nossos ovários, ele cai na nossa corrente sanguínea e vai para vários outros órgãos da gente. E ele vai causando muitos benefícios. Então, na nossa pele, ela fica mais viscosa, ela fica mais iluminada. E nessa região, na nossa vagina, ele promove uma lubrificação, que é a lubrificação da mulher mais jovem. Ele estimula, o próprio estrogênio estimula ali a proliferação de fibroblastos. Com a ausência do estrogênio, começa a ter a secura vaginal, porque não tem mais a produção do muco cervical da forma como tinha, porque era estimulado pelo estrogênio. Então, é essa ausência do estrogênio que inibe os benefícios que eram causados por ele, que é a produção do muco, que é a elasticidade, que é o estímulo da produção de fibroblastos. É tanto que é uma das causas assim, no nosso consultório, que nessa fase a paciente ela tem muita queixa de dor na relação sexual. Aí ela, doutora, agora eu tô tendo mais dificuldade, será que é o preservativo? Às vezes eu compro até um gelzinho, mas mesmo assim tô tendo dificuldade, o que é que tá acontecendo? Às vezes até na colocação do espéculo. Aí eu sempre costumo explicar ao paciente que é a falta do estrogênio, porque o que o estrogênio faz, eu digo até ela, que é diferente
da nossa face. A parte da nossa região íntima, ela quer a vagina em si mesmo, ali a gente quer que ela fique enrugada, que é para facilitar o ato sexual. Uhum. E na menopausa, devido ao ausência do estrogênio, ela fica lisa. Então, como vai dificultar o deslizamento ali no ato sexual. E aí, às vezes, a paciente tem até fissura, dor, uma das causas, assim, de dor mesmo. Doutora, meu marido, assim, mas eu tô, porque eu tô sentindo um desconforto. Aí, a ausência do estrogênio. Mas, hoje em dia, a gente já consegue, com medicações, né, com a gente vai falar aqui, com até alguns tratamentos mais estéticos também, ela tem uma boa resposta e, assim, passar nessa fase de uma forma bem tranquila. Agora, em que momento essa mulher ela começa a ser afetada com relação assim, com problemas, né, com humor, sono, produtividade? Qual é a fase aí que esse, esses sintomas começam a, né, Apertar. incomodar? Na verdade, até na perimenopausa, como a gente tinha comentado, algumas mulheres já podem sentir Certo. isso de forma sutil. Então, ela já não tem tanta concentração, o sono já começa a não ser tão pleno quanto antes, começa a ter despertares, e aí ela já começa a ficar também a parte da cognição, né? Ela começa a esquecer algumas coisas, tem lapsos de memória, e isso tudo também faz parte, não só da menopausa em si, mas nesse período de transição Uhum. podem acontecer. De fato, os sintomas mais exuberantes serão sentidos na menopausa, né? Porém, esses sintomas já vão dando sinais que é como se fosse um quebra-cabeçazinho na mulher, que ela começa a juntar essas peças na menopausa. Diz, nossa, mas eu sentia isso há não sei quanto tempo e eu jamais imaginava que isso poderia estar relacionado com a perimenopausa e a menopausa. Então, ela vai começando a encaixar, né, esse quebra-cabeças quando entra na menopausa e começa a rever esses sintomas que ela apresentava. Então, essa falta, muitas vezes também na libido, justamente pelo ressecamento vaginal. Então, isso tudo vai se somando, Sim. que aí na menopausa, que é quando ela tem esses sintomas mais exacerbados, né? Então, aí já é um limite, assim, para ela, que ela realmente vai à procura de um profissional para pedir ajuda. Quem tomou pílula a vida toda, assim, boa parte da vida, pílula anticoncepcional, pode ter esse período da perimenopausa meio que, vamos dizer assim, mascarado? Pode. Pode. Porque tá fazendo uso, queira ou não, de hormônio. Então, pode sim. É tanto que até as últimas aulas do congresso, a gente pode manter o anticoncepcional até que idade? Aí tem congresso que fala para a gente manter até 45 anos, tipo assim, opa, você vai trocar a droga, a gente já só com progesterona, mas tipo assim, 45 a paciente já tá naquela transição e tudo mais, mas pode mascarar sim. O Mirena, por exemplo, o Mirena eu digo que é o meu queridinho para mim, tanto na contracepção Sim. quanto na menopausa. Então, às vezes a paciente tá usando o Mirena por outra queixa. Colocou ali, não quero engravidar, bota o Mirena. Aí depois ela apareceu ali com outro problema, adenomiose. Aí vamos colocar o Mirena, não quero sangrar. Aí ela tá muito bem ali. Se você deixar, ela chega nos 55 anos com o Mirena. Então, tipo assim, porque ela tá bem, eu queiro ou não, é um Sim, hormônio, tipo sim. assim, então eu acho que mascara, dá uma mascarada até boa. Porque ela não vai ter os ciclos, É. ela não vai sangrar. Então, isso que a ausência da menstruação, que seria, vamos dizer assim, o marco perceptível para ela, ela não vai ter mais. Certo. Então, ou quem usa a pílula, ela pode estar tomando e ter o sangramento de privação, e não necessariamente a menstruação em si. Poxa vida. Agora, a mulher pode engravidar na menopausa? Olha, teoricamente, não. Não. Porque não é para ter mais óvulo, não é mais ter mais folículo, é tanto que é a transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Certo. Eu nunca vi nenhum caso. Agora, a gente, assim, tem a fertilização, que a gente pode
até depois, até entrar nesse assunto, mas assim, é raro, sabe? Eu mesmo nunca vi. A paciente que eu já vi engravidar do meu consultório, inclusive eu quebrei até um tabu, foi logo quando eu voltei da residência, que eu perguntei para a paciente, foi FIV? E eu fiquei assim, extremamente constrangida. Ela disse, não, doutora, foi natural. Ela tinha 43 anos. Tava no plantão na Clinepa, e aí o colega passou o plantão, tá perto de nascer, aí eu conversando, tal, foi FIV, e assim, ela olhou para mim, não, doutora, foi natural. Aí eu digo assim que a gente, só Deus, né? Mas na literatura, não existe essa possibilidade, não. É tanto que eu fui para um teatro lá em São Paulo agora com a Cláudia Raia, e Sim. ela afirmou lá que não foi FIV. Tipo assim, foi um teatro, uma peça dela sobre menopausa. Ela Aham. estava falando dos benefícios da reposição, como a vida mudava, todos esses sintomas da pele. E foi aberto lá para o público e ela falou que não foi FIV. Mas ela também falou uma coisa que até bate um pouco, que a mãe dela ficou grávida dela numa idade bem avançada. E até eu comentei para a colega que estava, até faz sentido, porque até a idade da menopausa, a gente pergunta, sua mãe entrou na menopausa com quantos anos? Porque tem uma certa relação. Entendi. Aí, mas é isso, mas a literatura diz que não. Não tem como. Fora a questão do ciclo menstrual, né? Eh, Tem algum outro sintoma, assim, importante que determine que a mulher realmente chegou na menopausa? Acredito que o principal marco é a ausência da menstruação. É essa ausência da menstruação que vamos dizer assim que assim como na fase da mulher, de menina, né, para mocinha, a menstruação marca, né, esse período, a ausência da menstruação vai ser um marco também na vida da mulher e esse vai ser, sobretudo, o principal sintoma que vai marcar esse momento. Então, realmente é a ausência da menstruação, seria esse o principal sintoma. Porém, algumas mulheres, elas têm sintomas que, elas já sabem, né, por exemplo: "Doutora, eu estou com calor, eu estou com fogacho". Então são os fogachos que muitas Levo no teu vezes consultório. isso, já denunciam, É. né, já se antecipam, né, a esse processo. E esse também é um sintoma que traz bastante incômodo para a mulher e Sim. que faz com que ela procure urgentemente a ajuda médica, porque muitas vezes atrapalha a sua qualidade de vida como um todo. Muitas vezes esses calorões, eles são sobretudo na região do tórax e pescoço, causando um mal-estar muito extremo. Tem despertares noturnos com esses fogachos. Então, Sudorese isso. também, ela acorda toda suada do nada. Que aí atrapalha completamente, né, a qualidade de vida da mulher. Então, muitas vezes ela deixa de fazer algumas atividades para evitar que ela tenha esses sintomas. Então, realmente também é um dos sintomas, vamos dizer assim, mais clássicos da menopausa, que faz com que a mulher busque, vamos dizer assim, socorro, né? Sim. Busque ajuda, porque realmente quem passa, né, descreve isso, essa sensação de um calor extremo que você pode estar no ar-condicionado que for, e esse calor ele vem com um mal-estar junto, associado, e é bem difícil. Outra mudança, que eu queria conversar aqui com vocês é a questão do ganho de peso ou a dificuldade, né, de perder peso. Por que que isso acontece? Acontece porque quando ocorre essa falência ovariana, não tem mais essa produção de estrogênio, a, a, a gente tem duas vias de produção de estrogênio. Certo. E aí, quando se encerra essa, a paciente ela tende a produzir e a fazer um acúmulo do tecido adiposo, porque esse tecido adiposo é o que vai produzir estrogênio. Então, a gente tem
essa produção que acabou pelos ovários, mas a gente ainda tem uma pequena chance de não sofrer tanto, que é a produção de estrogênio periférica. Então, tende a ter esse aumento dessa gordura abdominal, e esse aumento da gordura abdominal faz com que haja uma pequena produção de estrogênio, que é ruim em parte Certo. para a paciente, devido ao acúmulo da gordura, aumenta os riscos de alguns problemas, principalmente problemas cardiovasculares, mas, por outro lado, ela ainda tem essa produção periférica de estrogênio. Aí tem a questão da perda do interesse sexual, né? Que é uma fase também bastante delicada nesse ponto, nesse aspecto, para as mulheres que estão passando nessa menopausa e que acaba também influenciando na questão dos relacionamentos em casa. Quais são os cuidados? Como a mulher pode vivenciar esse momento tão delicado de uma forma menos dolorosa no aspecto da dificuldade mesmo, né? Desse momento. O que é que vocês sugerem? Então, eu acredito que para as mulheres, sobretudo, elas precisam de ter um diálogo com os seus parceiros. Certo. Então, o parceiro, ele precisa estar ciente desse momento que está sendo vivido por essa mulher. Então, o parceiro que conhece, que tem esse diálogo, que é aberto, ele vai pegar na mão da mulher e vai passar junto esse período. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes, infelizmente, esse período é ocasionado muitas vezes por separações, né, por quebra, né, nas relações, porque a mulher, além dela ter, né, essa diminuição do desejo sexual, associado também a queixas de ressecamento, já o humor também já vai modificando. Então, assim, a gente tem um somatório de sintomas que fazem com que essa mulher já não seja mais a mesma. E ela tendo esse diálogo aberto com seu parceiro, esse parceiro vai ajudá-la nesse momento e compreenderá que é algo que eles precisam passar juntos. Então, assim, se é um ressecamento, a mulher, a gente pode lançar a mão de alguns produtos ou até mesmo a terapia hormonal tópica, que vai ajudar nesse momento. E a gente também conversa bastante, né, com as pacientes que demorem mais nas preliminares, naquele momento que antecede, né, que tenha um pouquinho mais de carinho naquele momento, para que a mulher consiga ter essa excitação, que às vezes, né, nessa fasezinha como está com a libido um pouquinho mais baixa, então ela ter essa programação, né, da relação, dela demorar um pouquinho mais, de não ter pressa, de impor assim os limites, né? Se está incomodando, vamos ver uma outra forma. Então, todo esse cuidado, acho que acredito que a parceria, né, a comunicação com o parceiro é fundamental. E é algo que elas têm vergonha. É isso. Infelizmente. Infelizmente, é um tabu. É. Então, a mulher muitas vezes não quer ter essa conversa, porque ela vai dizer, não, mas ele vai dizer que eu não gosto mais sabe a dele. reação do marido. É. Como Ele vai vai ser essa dizer resposta? Então, muito muitas mulheres, Esconde, doutora, eu infelizmente, quero um remédio. é, O meu casamento tá quase acabando. Me ajuda, eu quero um remédio. Você vai explicar, mas não é bem assim e tal. Aí elas realmente, a gente vê que tem esse bloqueio, assim, de comunicação com o parceiro. Agora, essa fase passa. 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 Esse passa. Assim, Não vai voltar, nossa a vida mesma reprodutiva. coisa. Tá. Aham. Mas a gente consegue viver nela de outra forma. Eu digo que é uma nova fase da mulher. É igual a gente saiu da infância para adolescência. Sim. Ali é bolsinha, é sapatinho alto, não sei. Então agora é uma nova fase que a gente vai se adaptar e procurar recursos para passar nela de uma forma mais leve, bem, tendo vida sexual ativa, passeando, andando, ter uma boa cognição. Eu acho que é uma fase assim que atualmente a gente tem até conseguido melhorar. Eu acho que o consultório, as Sim. pacientes, elas estão até mais abertas, porque também já existia muito tabu em relação à menopausa. Não era todo mundo nem que chegava e falava, nem que procurava.
Hoje já chega mais, eu acho que está mais aberto, eu acho que é tanto que a procura é maior e a gente tem Sim. tido boas respostas. Que bom. Chegamos no momento do quadro Mente Ativa do nosso videocast, onde a gente busca saber um pouco mais das nossas entrevistadas, o que elas gostam de fazer, os hobbies que trazem mais bem-estar, mais qualidade de vida para a vida de vocês, tá certo? Vou começar com a doutora Ana. Me diga aí, o que é que qual o hobby assim que você gosta e tem conseguido praticar, né? Porque ainda tem isso. Não basta só gostar, tem que gostar e tem que, praticar. né? Então, eu sempre fui muito eu gosto muito de estudar, certo? Então, eu acho que o meu hobby, até um pouco tempo atrás, um ano, era estudar. Não me chamasse pra nada, eu gostava de estudar e coisas da área médica. Até meu irmão dizia, essa menina só sabe medicina. E, de fato, era. Não, poderia ser qualquer assunto, mas da área médica, eu gostava de ler revista, de estudar um assunto, vou revisar isso. Pronto, eu não faço muito obstetrícia. Mas eu amava, eu tenho que estar atualizado, porque vai que alguém chega e pergunta, enfim. Mas aí, de um tempo pra cá, eu mudei. Hoje em dia, eu acho que algo que me fez muito bem, que me faz bem, que eu fui a pulso, porque o personal ficou pressionando, vai, foi a corrida. Eu corria na esteira, eu acho que você tem jeito pra correr, porque você não vai um dia na praia, não sei o quê. Aí eu fui, comentei com a colega ginecologista, ela vai nessa assessoria, eu fui fazer um teste. Ah, E aí eu tô até hoje. olha aí. Mas o que eu percebi, eu sou muito agitada, eu sou uma pessoa muito acelerada. E eu percebi que a corrida, ela me deixa mais relaxada, ela me deixa mais leve. Até o meu dia a dia, assim, pode estar um do lado ou do outro. Eu fico, quando eu corro, eu não sei, parece assim um efeito assim sedativo mesmo. Eu fico muito mais tranquila. Então, eu gosto muito por conta disso. Sim. E também do ambiente. Eu gosto muito de correr. Agora eu não corro direto, não. Eu corro. Se eu encontrar a Aline, eu vou parar a Aline. Aí troco uma conversinha aqui, aí corro mais, enfim. Mas é o que eu mais hoje em dia gosto de fazer. E você costuma fazer quantas vezes na semana? 3. Queria 3 fazer vezes. mas só consigo 3. E Na terça, na quinta e no sábado. no sábado. E aí, esse momento é um momento em que você consegue. Isso, por exemplo, no sábado, quando eu acabo, eu fico ali na praia, eu tomo um suco verde. Aí, às vezes, eu trago minha mãe, ela caminha, eu vou correr. Agora, eu também não sou aquela louca da corrida. Não, o máximo é 5 quilômetros. Eu corro por prazer. Uhum. Não é assim que eu tenho uma meta de correr tantos 10, não. É porque eu gosto, me faz bem e eu também gosto do ambiente. Eu fico ali, acabou, não tem aquela agonia, tem que ir correndo para casa, não. A gente fica ali na praia, senta um pouquinho, então é uma coisa que de fato me faz bem. É prazerosa. É prazeroso. Muito bem. E doutora Aline gosta de apreciar um bom café. Verdade. Aê! Me conte como é que surgiu esse gosto pelo café. Olha aqui a foto. Olha só, eu sempre gostei de café, desde de muito pequena. Sim. Então, é um hábito, na verdade, que acompanhou, né, toda a minha vida. E agora, com essa, a gente pode dizer, né, essa moda, né, dos cafés gourmets. Isso. Então, eu gosto muito de apreciar outros sabores, né, outros tipos, vários grãos. Então, assim, é algo muito prazeroso e assim, eu tiro na semana, 4 vezes na semana, eu e meu esposo, nós temos esse compromisso juntos de tomarmos um café. Ai, que E legal. aí a gente tem esse hábito, né? Assim, acho que até como sugestão, né, para os pacientes, que é um momento de conexão, de uma conversa. Então, ali, aquele momento que você está tanto degustando o café, como um momento de conversa, né, de relaxamento. É muito bem. bom. Pode É falar. engraçado que é uma das perguntas que eu faço, pergunto às pacientes. Me diga aí, como é uma semana sua? Me conte aí, porque eu preciso ver se ela tem alguma conexão com o marido. Sim. Porque às vezes a mulher, não, eu passo o dia, acordo, vou pra academia, vou trabalhar, chego, vou buscar a menina na escola, aí passo na padaria. Aí minha filha, tá todo mundo morto. Até eu digo, minha filha, nem eu, viu? Sinceramente, nem eu que sou mais jovem, eu não ia aguentar, porque às vezes
fica aquele hábito repetido, aquela rotina, e elas não param. Aí eu pergunto, e começa a na empresa, não sei o quê. Aí, tipo assim, não existe essa conexão. Porque o nosso dia a dia, meio atropelado, todo mundo querendo fazer muita coisa, se perdeu muito isso que a Aline faz. E que é uma coisa que a gente, até nas nossas consultas, eu sempre oriento. Tire um dia aí pra vocês. Um prazer sair vocês dois, chame outros casais, vocês têm uma afinidade e tal, para ir criando esses laços. Porque a gente percebe muito, né? Que com os filhos e Tem não um sei mais o que, tem um distanciamento, né? distanciamento. É mais trabalho e cuidar de menino, o marido é mais trabalho e prover em casa. Mas é uma coisa que eu falo muito nas minhas consultas. É importante essa conexão, São. né? Porque a gente já tem tantas coisas que atribulam o nosso dia e a gente precisa, né, ter essa conexão com o nosso parceiro, né? Pra gente, ao final do dia, né, a gente colher os frutos, né, disso tudo, dessa conexão. Então, é importante. Eu vou pegar o gancho do quadro Mente Ativa para a gente falar sobre um aspecto que talvez, e aí vocês me confirmam, ajude na questão do tratamento e da passagem por essa fase tão delicada, que é a qualidade de vida. Né? Vocês trouxeram aqui, doutora Ana, o exemplo da atividade física, da prática de atividade física, de cuidar do corpo, da mente. Né? A doutora Aline trouxe aqui esse buscar esses momentos de conexão com o parceiro, às vezes consigo mesmo, Também. né? Também. Então, o quanto que a qualidade de vida dessa mulher interfere na forma que ela vai passar pela menopausa? Eu quero saber de vocês. E aí, quer falar? Eu Pode falo. falar. Olha, interfere muito. Aquela paciente que ela tem aquela visão de que a atividade física, uma boa alimentação, hoje em dia, independente de idade, de fase, é fundamental, faz bem para ela, vai fazer ela chegar ali na menopausa muito enriquecida já. É uma paciente que eu digo até que ela vai sofrer menos. Hoje, quando a paciente mais jovem chega, eu já mando, olha, pode começar, depois aprende a gostar. Eu fui desse jeito, não gostava de musculação. Hoje eu sinto até falta. Aquilo ali tem um ganho, um benefício muito importante. Na cognição, ela vai chegar ali nos seus 48, 50 anos, mas com noção de equilíbrio. É só a gente até comparar. Eu comparo muito a minha mãe, que não chegou a fazer terapia de reposição e também não teve isso. Então, eu comparo muito com uma tia minha. A diferença. E comparo com as pessoas que fazem pilates. Sim. O ganho que elas mesmas falam pra gente. Uhum. A questão do equilíbrio, a questão da cognição, a questão de estar em atividade, de estar se comunicando. E isso vai fazer com que alguns sintomas da menopausa até passem despercebidos. Olha aí. A perda de peso, esse acúmulo da gordura vai ser bem menor. Outra coisa importante também que eu acho, a liberação de endorfina, a mulher vai se sentir mais relaxada, mais calma. A gente sempre orienta, procura um esporte que você goste. Também não dá para ser o que eu faço, tem que ser um que você goste. Ah, Sim. você não quer musculação, mas gosta de pilates, vamos para o pilates. Tem um efeito grande na redução da perda de massa óssea. Principalmente a musculação. Hoje em dia tem muito estudo mostrando assim, a importância da musculação nessa fase da perimenopausa e da menopausa. Elas têm assim um distanciamento maior para o tempo delas terem osteoporose. Sim. E diminuiu também até o número de fraturas, que eram mais frequentes, são mais frequentes, na verdade, nas pacientes que não fazem atividade física, que não tem essa noção assim, da importância da atividade de uma alimentação mais equilibrada. Até mesmo, não fazendo nem parte da menopausa, mas adentrando para outra patologia, até os eventos cardiovasculares também têm reduzido. Então, assim, eu acho que é o conjunto. Eu acho Sim. que hoje essas mudanças no estilo de vida, elas são fundamentais e tem um ganho, um benefício muito grande para a paciente que vai chegar na perimenopausa. Doutora Aline, além do ginecologista, que outros profissionais podem dar suporte a nós mulheres, né, no tratamento da menopausa? Como foi falado, assim, é imprescindível a mulher pedir ajuda a várias áreas.
Então, como nós temos nessa fase muitas vezes sintomas até mesmo de ansiedade e depressão, que por vezes são confundidos. Então, é imprescindível que essa mulher ela tenha essa percepção, né, que o colega psiquiatra também traga, né, essa possibilidade da menopausa estar interferindo nesse período e a nutricionista, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem o educador físico, a nutricionista, muitas vezes o psicólogo, que também vai lidar com esses momentos desafiadores. Até a própria aceitação, Isso, porque desse tem momento. mulher que, assim, ela não quer muito aceitar essa transição. Sim. Aí, essa é muito importante, a questão do psicólogo e do psiquiatra, às vezes, sabe? Uhum. No contexto. E aí a gente tem esse conjunto, esse suporte, né, multidisciplinar. E em casos que, assim, claro que a gente não quer que aconteça, mas em casos de fratura ou qualquer alteração, o ortopedista, que muitas vezes é o profissional que vai acolher essa mulher que teve um histórico de fratura. Por quê? Porque ela teve a fratura devido ao não tratamento da Da menopausa. menopausa. Então chega para ele essa mulher já com a fratura instalada. Então, assim, é algo, infelizmente, muito frequente. Então, é um profissional que vai ter muito, vai acolher, né, essas mulheres com Sim. com essa fratura, muitas vezes já numa idade um pouquinho mais avançada, mas que também é um profissional super importante. Agora é o seguinte, você que está assistindo esse episódio, dá uma pausa, chama o companheiro, chama o marido, namorado, noivo, enfim, chama ele aí, tá? Porque a próxima resposta vai caber a ele ouvir também, tá? Porque eu queria saber de vocês o seguinte, agora dando essa orientação não apenas para a mulher, mas para o seu companheiro, né? Com relação a esse apoio, a essa rede de apoio que muitas vezes, por ignorância, pela cultura, pela educação que teve, pelo exemplo que talvez teve dentro de casa, acha que a menopausa não é problema dele, é problema da mulher. E não faz ideia do quanto isso interfere no relacionamento dos dois, no casamento, na família. Então, eu queria que vocês trouxesse aqui uma orientação para o companheiro que já chegou aqui para assistir essa parte, não é verdade? Para que ele possa, assim, tomar conta do lugar que cabe a ele, que é ao lado da mulher, cuidando dela também nesse momento. Então, com a palavra vocês aí. Quer falar? Bom, então é um momento, como a gente já havia comentado, o canal de comunicação, ele precisa ser aberto. Porque eu acredito que esse homem que ama essa mulher vai compreender que esse momento é um momento dele ter um pouquinho mais de paciência, dele saber que muitas vezes esse humor dessa mulher um pouquinho diferente é algo relativo a esse período, né? Então, é importante que esse homem elogie também essa mulher, que assim, é uma beleza diferente. Então, a mulher tem a beleza de todas as suas fases. Sim. E nessa fase, a gente costuma elogiar só aquilo que é jovem, só aquilo que é novo. Mas não, a gente tem a beleza de todos os períodos. Então, o homem precisa estar junto, elogiar sua parceira, dizer que está com ela, que tem paciência, acolhê-la nesses momentos, né? Que são muitas vezes difíceis de passar com tantas, né? As mulheres têm tantas atribuições, cuidar de filho, de casa, né? Do trabalho, né? Manter produtiva, se manter bem. Então, são muitas demandas. E esse homem que está ao lado dessa mulher, ele precisa ter essa sensibilidade, de muitas vezes no dia que ele disser, não tô querendo namorar, não é porque ela não gosta mais de você, é porque ela está passando por esse período. Então, ter um pouquinho mais de paciência, elogiar mais, né? Ter um pouquinho mais de carinho, que muitas vezes o que vai se perdendo também isso, né?
essas demonstrações de carinho, né, de apoio, isso tudo é importante para a mulher nesse período, para ela se sentir acolhida, sentir que ela pode passar por esse período de mãos dadas. Certo. Muito bem. Quer acrescentar? Quero. Eu quero acrescentar, dizer para os companheiros das pacientes que estão passando por essa fase, que eles vão à consulta com as suas companheiras. Eu acho isso muito importante. Porque eu vejo muito o companheiro tá na consulta cirúrgica. Vamos operar e quer todo mundo ali saber risco, saber benefício, como vai ser, enfim. Mas eu acho que esta consulta da parte relacionada à menopausa climatério é muito importante. Quando elas vão, não precisa ser a primeira nem a segunda, porque a primeira e a segunda ainda está até com o ginecologista que ela faz de conhecer, de sentir como é a pegada do ginecologista, como é a paciente. Mas aí, de uma forma mais aberta, depois levar o Sim. companheiro, até para ele entender como funciona essa fase, que isso existe, que não é só a esposa dele que está passando por isso, porque às vezes acha, é um tabu tão grande que ele não vai perguntar, não vai, homem não vai. A Ele outro acha, amigo, ei, isso, uma mulher tá com não vai, menopausa? não vai, não Vocês vai. deviam conversar É. sobre isso, gente. Então, eu gosto muito, eu até oriento. Olha, qual é a próxima? Traga ele aqui, não sei o quê, para tentar até esclarecer um pouco, Sim. para abrir mais a mente e ele até começar, né, a dar esse apoio, a ver de uma forma diferente. Muito bem, muito Isso. bem. Quer dizer que existe o momento após a menopausa? Que momento é esse, gente? É a pós-menopausa. Pós-menopausa. É o período após esse marco. É. Então, o período Tá. que marca a menopausa, temos a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Geralmente é após 9 e 10 anos da menopausa. Então, já a tem um gente tempinho aí, já isso. tem um tempinho aí. Então, é um período muitas vezes em que os sintomas que estavam exacerbados no início já começam a diminuir. Então, são mulheres que já não têm tantos sintomas exuberantes, como aqueles fogachos, aquilo tudo que era, vamos dizer assim, efervescente, né, na menopausa em si. Uhum. Então, nesse período é um período mais vamos dizer assim, de calmaria em relação aos sintomas. Porém, temos mulheres que ainda podem ter sintomas nesse período de pós-menopausa, né? E aí, lógico, não são todas, mas algumas ainda podem seguir com sintomas no pós-menopausa. Entendi. A gente tá falando ali de uma mulher em torno dos 60 anos. É, Né? 60 anos, um pouco mais do que Então, isso. da Tá. janela da oportunidade também. É isso mesmo. É. E aí, normalmente, essa mulher, ela costuma continuar a frequência na ginecologia ou ela acaba, assim, negligenciando a visita à sua ginecologista? O que é que vocês têm acompanhado aí no consultório? O que é que Qual é o seu acontece? perfil? As minhas Ah, continuam. continua. Eu acho que é de Aline também, porque a gente trata algumas patologias dos 60 mais. Certo. Então, a gente é uma paciente que ela acaba ficando com a gente por outros problemas que vão surgindo. Aham. E aí a gente acaba ainda dando continuidade, conversando sobre a menopausa, tratando alguma queixa aqui, outra ali. Mas eu acho que pelo menos as minhas, elas ficam. Elas continuam, assim. Depois dessa fase que ela entra na pós-menopausa, elas continuam. Porque é importante a gente também frisar a necessidade desse acompanhamento, porque existem outras patologias, Isso. né? Então tem que Pelo Tem que menos manter. uma consulta de rotina anual tem que fazer. uma consulta Ah, por ano. Checar todos os exames de rotina. É importante. E nessa fase a mulher fica ainda com mais algum sintoma da menopausa? Nesse pós ou não? Foi o que a Aline falou. Ah, Tem paciente que não tem tanto sintoma. Pelo menos aqueles que mais... Os sintomas assim, que mais chegam pra gente, que é os sintomas vasomotores, que são esses calorões, os fogachos. Então, certo. tem muita paciente que acaba. Ela não tô mais sentindo, não. Depois dos 60 mais, essa fase, elas não tem tanta queixa, não. Uhum. Eu acho que a queixa que persiste é a síndrome geniturinária, persiste, que você até tinha comentado, eu acho que eu pulei, que a paciente, ela, devido à falta de estrogênio, que junta com a idade, o envelhecimento da nossa pele, dos nossos tecidos de sustentação, então elas começam a ter outros probleminhas,
que já vem aí desde a menopausa, elas começam a ter infecção urinária de repetição. Então, eu acho que é um dos sintomas que mais leva as pacientes acima de 60 anos a procurar o ginecologista, que está muito associado já com essa perda de estrogênio. Então, eu acho que é isso, essa acinorregenite urinária, ela persiste, é uma das coisas que persiste. Tem Entendi. perda de urina, incontinência, ou até urgência miccional, aí a gente vai ver se há algum problema na anatomia, às vezes não é, às vezes ainda é por conta dessa falência ovariana, mas elas persistem com a gente. Ainda na menopausa tem a questão das terapias hormonais. Tem gente que, né, em alguns casos se faz uso dessas terapias. Como é que funciona e quando é indicado, né? Sobretudo, nós indicamos a terapia hormonal para aquelas pacientes que têm esses sintomas. Então, as pacientes sintomáticas, elas vão ser, obviamente, é feito um estudo, vamos dizer assim, né, em cada perfil. Então, a gente vai ver as indicações, as contraindicações relacionadas a início ou não desse tratamento. E a via de tratamento. Então, hoje em dia, a gente tem a via oral, a transdérmica, e aí a gente tem essas possibilidades que vão mostrar para a gente qual tipo de terapia hormonal a gente vai iniciar para essa paciente. Porque tem pacientes que esse tipo de tratamento não é recomendado. Esses 3 pilares que a Aline falou é o que a gente faz. Ver Sim. se a paciente tem indicação, que é quando ela Certo. tem sintomas. Os principais são os vasomotores, esses fogáceos, a acinorregenite urinária e a osteoporose, é uma indicação de terapia de reposição. Avaliar se ela tem contraindicação, porque às vezes ela tem indicação, mas ela tem contraindicação. Então, a gente para. E ela não pode, vamos ver outra alternativa. E a via? Qual é a via que vai ser melhor para aquela paciente? Porque às vezes ela tem uns problemas de saúde que não contraindica a reposição. Mas tem uma via que é melhor do que a outra para aquele perfil de paciente. Aí, geralmente, é esse jogo aí que a gente vai fazendo, conversando com a paciente e organizando. Muito bem. A gente está chegando no fim do nosso episódio, mas queria deixar um espaço para que vocês mandem uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo no que diz respeito à menopausa, nesse medo às vezes que a gente tem, né, de chegar nessa fase, ai meu Deus, como é que vai ser? Então, o que é que vocês diriam para essas mulheres? Bom, dizer a elas que é um período totalmente possível de se passar bem, né? Sendo bem acompanhada, bem conduzida, que procurem, né, os seus ginecologistas para esse acompanhamento, para essa avaliação, e que é um período que é importantíssimo na vida da mulher. Então, ela sendo bem acompanhada, né, tendo todo esse apoio também na família e também junto ao seu ginecologista, ela consegue passar esse período de uma forma bem diferente. Isso. Só para complementar aqui a Aline, tem uma frase que às vezes eu vejo e falo também no consultório, que foi até a Fernanda Lima que falou, que o importante nessa fase é o acolhimento. Então, é a forma como a mulher ela é acolhida, seja pelo profissional de saúde, seja pelo seu marido, seja pelas suas amigas. Então, assim, é quebrar alguns tabus e ela procurar profissionais capacitados, profissionais que gostem dessa área e que ela se identifique, porque eu acredito que juntos vão conseguir traçar um caminho para que ela passe na menopausa, nesse período, de uma forma mais leve, mais tranquila, com os seus companheiros e feliz, né? Muito Que é o bem. que a gente quer. Gente, obrigada, viu, pela participação de agradeço. vocês. Até a próxima. Obrigada por Obrigada, compartilhar aqui com o conhecimento de vocês, para trazer essa informação, essa orientação para as mulheres que estão nos assistindo. E a você, obrigada pela sua companhia. Lembrando que semana que vem tem mais um episódio. Te espero aqui na semana que vem, então, para a gente conversar mais, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até breve.